boa noite a todos. Augusto. Vamos dar um tempinho para que o pessoal entre, se acomode em seus lugares. Inicialmente, só para fazer um breve teste, gostaria de ver como é que está o sistema audiovisual. Se todo mundo puder dar um legalzinho aí. Se o som está ótimo, o vídeo também está travando, para que a gente possa começar. Margulhos Consultoria, obrigado pela presença, meninas, uma empresa fundada essencialmente por mulheres, foram minhas contemporâneas de pós-graduação. Juliana Queiroz, muito obrigado. Esperando nossa convidada, a Ileana. Vamos fazer uma breve apresentação. Com muito prazer que eu dou início a esse evento que está sendo promovido pela Miranda Sá, em parceria, nesse caso, com as nossas convidados. Já aconteceu um breve momento na terça-feira com o diretor, o Gabriel Miranda, e hoje está acontecendo essa parte do meio ambiente em que eu estou conduzindo. Deixa eu chamar a nossa convidada. Então, acima de tudo, queria agradecer pela Miranda Sá ter oportunidade desse espaço tão importante. Olá, Helena. Consegue me ouvir? Consigo te ouvir, mas acho que a imagem está travada, né? A sua imagem está um pouquinho travada, mas para todo mundo está assim ou somente para mim? Mas vai ajustando. Enfim, então agradeço pela Miranda ter oportunizado esse momento tão importante para a gente estar trocando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiências, conhecimento esse prático, né? Visto o momento tão crítico que a gente vive. É um momento, infelizmente, dessa pandemia, um crítico momento para a saúde pública, mas também, logicamente, não na mesma magnitude, na divulgação do conhecimento relevante, um conhecimento científico de relevância. Sinérgico, muito obrigado pela presença, na pessoa do Fernando Pires, eu queria agradecer. Então, a Miranda é uma empresa de consultoria e assessoria técnica que sempre teve 3 vertentes principais de atuação, na seara do meio ambiente, na área da engenharia de segurança do trabalho e higiene ocupacional, mas apareceu no mundo com uma parte que eu tenho tanta admiração, que é a escola profissional. Então, a grande missão, a grande visão do diretor técnico, Gabriel Miranda, sempre foi a formação de consultores e a formação de assessores, né, para além das universidades, para além daquele conhecimento técnico, daquele conhecimento teórico que a gente acaba consolidando nas graduações, a gente precisa aplicar isso, e esse é o principal objetivo da Miranda Sá. Neste novo normal, pelo que a gente está vendo aqui, a gente, além de estar oportunizando algumas tratativas nesse meio, que é um desafio para mim, vou ser sincero, também a gente transporta esse conhecimento em larga escala, né? Então, vão vir pessoas de todos os estados aqui para discutir um pouquinho com a gente. Nesse sentido, e para discutirmos a atuação do consultor, que é o tema de hoje, a atuação do consultor, do assessor na gestão de condicionantes ambientais, é que eu convido a Ileana Medeiros, que aceitou muito gentilmente o nosso convite. Eu agradeço a Ileana, ela é engenheira ambiental. Eu vou dar um trabalho de falar um pouquinho o currículo dessa mulher, porque é muito grande, mas vou tentar resumir, Ileana, se você quiser completar. Ela é engenheira ambiental, ela tem uma larga experiência na área industrial e também florestal.
e hoje atua como, como, como diretora ou coordenadora da parte de meio ambiente da ADAPT Consultoria. Ileana, você ainda me ouve? Sim, ainda estou te ouvindo. Você quer que eu Pronto, saia e falei tente entrar certo? novamente? Eu acho que sim. Pode ser. Eu acho melhor. Posso te chamar pelo Tá, Adapt? pode. Pode sim. Pronto. Chamo novamente, sim. Deixa eu convidar ela novamente. Dano. Só, minha imagem tá legal? Deixa eu chamar ela no perfil pessoal aqui. Deixa eu ver se ela... Ileana. O tempo é curto. Vou tentar ser o mais objetivo possível para a gente aproveitar esse momento tão importante. Ela ainda não entrou. Acho que agora foi, hein? Pronto. Agora tá perfeito. Agora Depois, se foi. vocês puderem, coloca um legalzinho aí, confirmando, por favor. Eliana, eu não sei se você ouviu, eu tentei resumir um pouquinho, me desculpe se eu falei algo de errado, do seu currículo, se você quiser se apresentar, por favor, fique à vontade. Ouvi, foi isso mesmo. Foi verdade. Então, Tudo fale um certinho. pouquinho de sua história nessa área, enfim, essa parte da... Você começou na indústria, enfim. Isso, eu comecei na indústria, eu tinha um olhar mais para a questão de engenharia, de produto, qualidade. Minha experiência maior na indústria de eletrodomésticos, né, eu trabalhei bastante tempo, trabalhei em outras indústrias também, mas assim, em 2014 eu comecei a trabalhar como analista ambiental, e de lá para cá eu ficava na indústria, também prestando consultoria nas horas vagas, prestando consultoria já iniciando essa caminhada árdua da consultoria, mas muito prazerosa. E Muito prazerosa, aí, exato. foi que eu saí da indústria de vez e estou só na consultoria agora. Que maravilha. Eu acho que eu não me apresentei, para quem não me conhece, eu sou o Antônio Cunha, eu sou biólogo e engenheiro ambiental, mestre em ecologia e biomonitoramento pela Universidade Federal da Bahia. Trabalhei nesse meio de campo, no laboratório voltado a ecossistemas marinhos, principalmente recifes de corais e manguezais, e depois me apaixonei pela área da consultoria, sempre fui apaixonado, sempre tentei impulsionar isso com meus colegas em conversas muito próximas, né? Então eu sempre fui um claro apaixonado pela área pelo licenciamento ambiental, pelo conhecimento jurídico propriamente dito e essa harmonização com o conhecimento técnico, né? Para dar início, eu acho que nada melhor do que a gente conversar um pouco sobre nesse momento que a gente vive tão conturbado, principalmente na área do licenciamento e que as pessoas estão emergindo no negócio da responsabilidade compartilhada. Como você verifica o papel do consultor, esse assessor a longo prazo, na mediação das condicionantes ambientais junto ao empreendedor? Como é que você verifica isso? Eu vou te pedir uma autorização aqui. Posso falar rapidamente sobre a questão das condicionantes, antes da gente falar assim, do papel do consultor, só para quem está vendo, só para nivelar mesmo, caso alguém não entenda Perfeito, exatamente, né? perfeito, Pode perfeito. ser? Claro, sem dúvida. É, Acho importantíssimo. tá. Quando a gente fala das condicionantes ambientais, né, especificamente nesse contexto, quando a gente fala de condições, a gente está falando daquelas condições que foram estabelecidas pelo órgão ambiental para aquelas autorizações que a gente chama de licenciamento, de licença ambiental, né?
E aí Exato. você tem as licenças prévias, de instalação, de operação, de ampliação, uma série de tipos de licença. E a licença é uma autorização concedida pelo órgão ambiental para que aquele empreendimento opere, se instale, amplie, por aí vai. E sob condições. Né? Essa autorização é dada sob condições e essas condicionantes que a gente são dessas condicionantes que nós estamos falando aí. E também elas não estão só nas licenças ambientais. Elas estão em qualquer ato de regulação ambiental, que qualquer autorização ambiental, ela é dada sob condições. Tipo, uma outorga, você vai ter condicionantes. Você tem uma autorização de supressão, você vai ter condicionantes, né? E Sim. quando a gente, às vezes, o empreendedor, o gestor, né, lá na empresa, cliente, ele passa por aquele processo para conseguir a licença ambiental, né, aquele processo sofrido, demorado, aí quando ele consegue a licença, ele faz, estou regularizado. Só que não, né? Aí Para a gente tem iniciar. que dar notícia aí. Hã? Estou pronto para iniciar, né? Quando ele vê a licença e depois analisa aquele texto, ele vê o que é isso e se desespera. Aí ele toma um susto, né? Na verdade, é que nem uma pessoa que está estudando para passar no vestibular, ela passa e fala, passei, agora que começa mesmo o negócio. E Exato. aí ele tem uma série de compromissos que ele estabelece com o órgão ambiental fiscalizador, e agora que ele tem realmente que cumprir todos aqueles compromissos ali, que são os condicionantes que estão na licença dele. E aí entra o papel do consultor, da pessoa que presta assessoria, para intermediar, né, esse processo, essa relação do empreendedor, da empresa, com o órgão ambiental fiscalizador, com os órgãos ambientais fiscalizadores. Sim. Lembrando também, Antônio, que quando a gente fala de cumprir condicionantes, e se não cumprir também, né, abrindo um parêntese aqui, isso também pode implicar e pode cair lá na lei de crimes ambientais, porque o descumprimento de condicionantes também pode ser, né, enquadrado aí na lei de Exatamente. crimes ambientais. Muito sério. Então, É, quando a gente fala de condicionantes, não é só órgão ambiental fiscalizador. Se, por exemplo, tem uma exato. auditoria, né, de certificação de 14 mil, ela também vai buscar o cumprimento dos seus condicionantes. Você tem um cliente que ele só contrata ali fornecedores sustentáveis, que tem uma política ambiental de sustentabilidade, ele também vai buscar cumprimento dos seus condicionantes. Então, isso aí a gente tem que prestar conta, a empresa tem que prestar conta desse cumprimento, não só aos órgãos ambientais. Exato, e eu acho que seguindo nessa mesma vertente que você bem esclareceu aí, até pela questão da multidisciplinaridade da atuação propriamente dita, assim, do consultor, como é que você avalia a aplicação do conteúdo técnico associado também ao jurídico nos estudos ambientais e associado isso, como você bem disse, você chamou a atenção da lei de crimes ambientais, a veracidade das informações. É um crime tipificado na lei de crimes que se você não for verídico, se você omitir ou você mentir, na verdade, algumas informações, você pode ser processado, lógico. Isso aí não cabe a gente, mas a gente precisa estar atento a isso também. Enfim, como é que você verifica essa capacidade técnica assim, nos estudos que a gente analisa? Então, quando a gente fala de estudos ambientais, a gente imagina aí que a gente está falando de especialistas. Vamos tomar como exemplo o pior caso aí, um EIA-RIMA, né? E aí você vai fazer um estudo de impacto ambiental complexo, você vai ali contar com um biólogo, com um geólogo, com um engenheiro florestal, com um engenheiro ambiental, cada um na sua especialidade, para fazer todo aquele cenário daquele ambiente, né? Aquele retrato do antes, como vai ser depois, aquelas previsões de impacto e tudo. Espera-se que o empreendedor, né, com toda essa informação nas mãos, ele realmente entenda qual é o papel dele ali, qual é o papel do empreendimento, entenda o que é que ele tem que fazer, entenda o que é que ele tem que preservar, né? Ele deve ser devidamente orientado e entra assessoria,
para que ele também entenda a necessidade de respeitar o meio ambiente, respeitar a capacidade do meio ambiente, né, e fazer a parte dele. Só que a gente sabe que existem aquelas situações em quando foi que cavou esse poço? Ah, eu cavei esse poço, não sei quando. A gente, cadê a documentação do poço? Não sabe. Perguntas mirabolantes que o pessoal, às vezes, gente, você deveria ter saber um pouquinho isso. Para onde vai ser o resíduo? Enfim, e várias outras informações, né? Que você busca no empreendimento para você ter o máximo de transparência com o órgão ambiental fiscalizador, porque, assim, os empreendimentos, os gestores muitas vezes pensam que esconder informação é melhor, ou omitir ou mentir, né? Quando, na verdade, quando você tem uma transparência com quem vai te fiscalizar, isso é bom, é muito bom. A gente, às vezes, tem aquele medo do fiscalizador, né? Do órgão ambiental que vai fiscalizar e que vai dar multa, e que vai notificar, e que vai dar outra infração, e eu não posso falar nada com eles. E é o contrário, a gente tem que tentar... Pode importar muito bem isso, né? E a gente pode importar muito o exemplo das restrições ambientais. Sei lá, linha de transmissão, ou eólica, ou seja lá qual empreendimento for. Pegou um pedacinho ali da APP, eu acho que não tem problema. Mas tem muito problema. Você pode acabar, enfim, sobre uma outra seara que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas o consultor tem que ficar atento a essas condições, porque, como bem dizem alguns juristas, a norma jurídica não é para advogado, é o mínimo que a gente pode saber. Você bem fala as 5 dicas para o consultor lá no perfil da ADAPT. Você disse conhecer a legislação, o primeiro. Eu achei muito importante isso, é o mínimo que a gente pode fazer. É a base do nosso trabalho. É conhecer a legislação. Então, não tem como prestar consultoria sem conhecer a legislação. Conhecer e se atualizar o tempo todo, porque ela muda demais. Nossa, a legislação ambiental muda muito e a gente precisa estar atualizado. Todo dia a gente precisa estar lendo. Pegando esse gancho, Ileana, eu acho que até você vai acabar ratificando algumas informações que já foram transmitidas aqui. Quais são esses desafios que a gente encontra quando tenta mediar a interação entre o empreendedor e o órgão, né? Muitas vezes você recebe ele acaba protocolando, você acaba respondendo por ele em algumas questões, e você vai de frente ao órgão representar o empreendedor. Quais são os principais desafios que você vê nessa interação, né? São muitos desafios. Você tem desafio no seu relacionamento com o seu cliente, então você tem que tentar... Tem uma coisa, às vezes, que a gente percebe na assessoria. Quem vai trabalhar com assessoria, consultoria, tem que ter uma coisa em foco. Eu preciso resolver o problema do meu cliente. Eu preciso resolver os problemas do empreendimento, né? Às vezes a gente chega lá e diz um monte de coisa errada, meu Deus do céu. Aí sai apontando os erros, desanima lá o gestor e bota ele para baixo, diz que está tudo errado. Cria mais problema ainda para ele e não resolve o problema dele, né? Exatamente. Então a gente tem esse olhar de tentar facilitar, de mediar realmente esse processo entre o empreendimento, o gestor, o empreendedor e o órgão ambiental. Tentar trazer a linguagem do órgão e traduzir para ele, tentar trazer dele e entregar ali o que o órgão quer. Agora sim, eu vou tentar falar separadamente. O desafio que eu acho assim, com relação ao órgão ambiental é o tempo. Nossa, o tempo é uma coisa que a gente não consegue traduzir para o empreendedor, que ele vai ter que esperar. Imagina uma situação, Antônio, por exemplo, como a gente já passou, de um cara que precisa lá da licença ambiental, porque ele precisa de um financiamento urgente no banco. E aí lá no processo, na linha de crédito, sei lá, ele fala assim, não, cadê essa licença ambiental? Aí ele diz, não, eu não tenho, mas eu vou providenciar. Ele passa 2 anos esperando a licença ambiental dele chegar. E o financiamento, já e eu espero que dê tempo de a gente tratar desse mérito pela morosidade do processo, né? Então, isso acaba assustando o empreendedor
de ir, tentar licenciar adequadamente e coloca a gente numa posição até, você quer atrapalhar o meu empreendimento, mas não sou eu, tem que deixar isso bem claro. Eu estou botando, como eu sempre converso, né, nos nossos cursos, enfim, é que eu estou colocando minha RT ali, então minha RT não deu, eu não tirei assim, eu precisei estudar por no mínimo 5 anos, né, ou 4 Sim. anos, enfim, de biologia, não vem ao caso. Então, isso é muito problemático, isso é extremamente problemático na minha visão, também quando o empreendedor pouco conhece da legislação do seu empreendimento, né? Eu acho que deveria ser, enfim, básico, principalmente quando a gente trabalha aí em ter que tirar CTF, você bem fala nas suas lives lá na Adapt, TCFA, entre outras coisas, agora o RAP, entre outras coisas. Não cabe a gente ficar elencando a quantidade de obrigações que o empreendedor tem, né? São muitas. Imagina, por exemplo, outra, a gente chega lá no empreendimento e aí vem e, você não tem o CPF? Não, vamos resolver aqui. Quando você vai e resolve o cadastro dele, mas você funciona desde tal ano. Aí vem lá um monte de pendência para ele pagar, um monte de taxa atrasada. Aí o cara que está tentando se regularizar, ele desanima tanto que ele fala, poxa, estou tentando ficar correto, resolver meus problemas. E aí vem aquela conversa, aquele diálogo que a gente tem que ter. Olha, aconteceu, eu vou dar um exemplo aqui prático, pode ser? Claro. Aconteceu recentemente um empreendimento de pequeno porte e baixo potencial poluidor. Simples, um empreendimento simples. Aí você chega lá, conversa com... Ele está com o coração aberto para se regularizar. Precisou dar licença porque ia dar entrada em outro processo no Ministério da Agricultura. E aí precisou dar licença. Aí já travou de lá. Aí você já chega com o negócio travado, precisando destravar. E aí você vai tentar... aí tenta tirar a licença ambiental para destravar lá o outro processo dele. E aí, nesse processo todo demorado, aquela situação toda, aí acontece o quê? Uma multa de 20 mil aparece lá, um auto de infração de 20 mil reais. Aí o cliente ligou, que é isso, meu Deus do céu? 20 mil reais. Quando a gente vai ver, aí liga lá para o fiscal, né? Porque a gente, como eu falei, a gente tem que ligar para o órgão ambiental, tem que ligar para a pessoa técnica que fiscalizou, conversar, interagir. A gente tem que perder o medo de interagir com a pessoa que fiscalizou a gente, né? Tem que tentar aproximar a relação para poder ter uma conversa produtiva. E Exatamente. aí, você vai falar para o cara assim, olha, você está se regularizando, está investindo um monte de dinheiro para se regularizar, mas você vai levar uma multa mesmo assim de 20 mil, porque desde não sei que ano você operava sem licença. Aí ele fica sem saber o que fazer e a gente fica no meio termo, não tem jeito. Então é até bom que as pessoas que não têm licença, precisam de regulação ambiental, tenham isso em mente. O fato de você se regularizar não elimina a possibilidade de você levar uma multa, porque você acabou de aparecer para o órgão ambiental e vai falar, você operava sem licença, sem outorga, né? E aí vem multa e tudo mais. Apesar que é possível recorrer, viu? Estou falando aqui, mas não é para assustar, não. É uma realidade. Exatamente. É só para as pessoas já deveriam saber disso, é básico, mas às vezes elas se esquecem. Então, é só chamando a atenção, é o que é importantíssimo. Quando a gente que trabalha na área, principalmente florestal, né, a gente sempre se vê na questão, mas eu já suprimi, precisava de autorização? Ou então, quando? Mas eu já estou usando e eu quero licença agora? É meio complexo, sabe? Eu fico assim, rapaz, o que é que eu vou fazer? E eu sempre fico pensando assim, meu Deus do céu, isso aconteceu recentemente, a gente já suprimiu, já está levantando o prédio, a gente precisa de uma ASV. Pô, assim fica difícil, não tem nada lá, né? Enfim, essas questões acontecem frequentemente até, por sinal. Infelizmente. Tem que ter muita estrutura, né, para mediar esse diálogo. Porque acho que por isso que é tão importante o papel da assessoria. Porque se isso fosse direto para o órgão ambiental para o empreendedor, ele fica desesperado sem saber o que fazer, né? Então, a pessoa tem que ter essa conversa, esse diálogo, tem que tentar decifrar para ele a legislação, tentar explicar a responsabilidade dele, né?
é até bom, porque para os próximos passos ele já tem uma visão diferenciada, ele já tem uma preocupação com a legislação ambiental, ele procura saber antes, né? Ele não sai cavando poço sem autorização, ele já não sai ampliando sem procurar saber se tem licença. Tem seu lado bom, com certeza, né? A fiscalização, Exato. a multa tem seu lado bom, dá uma regulada no empreendimento. Só uma observação, Antônio, quando a gente Claro. fala da morosidade, tudo, tem duas coisas importantes que eu acho bom a gente falar. A primeira é que, desde 2011, com a Lei Complementar 140 de 2011, essa autonomia para o licenciamento ambiental, ela migrou muito da esfera federal e estadual para a municipal, né, para que o procedimento que tenha assim, impacto local, ele é licenciado pelo município, desde que o município declare capacidade para exercer o licenciamento, né? Então, quando é feito pelo município, é muito mais assim interessante, porque o impacto é local, a compensação, a mitigação do impacto vai ser tudo feito com um olhar para a região que está sendo impactada, né, por aquele empreendimento. Aí você tem questões logísticas, questão de comunicação com a órgão ambiental, que é muito mais facilitada, e esse tempo para você receber a licença diminui bastante. E uma segunda coisa, aí já uma forma negativa, é quando você vai tratar com secretarias de meio ambiente, né, municipais, e não com o órgão estadual, no caso da Bahia e INEMA, ocorre um fenômenozinho, não em todas as vezes, mas a questão da insegurança técnica. Então, muitas vezes você recebe ali cada solicitação de documento, de programa, de plano, desnecessário para alguns empreendimentos, porque eu creio que seja por falta, assim, por insegurança de quem solicitou, ele pede mais do que eu precisava, e aí é difícil para a gente dizer para o empreendedor que ele vai ter que fazer um estudo ambiental, não sei de quê, para um empreendimento simples, né? Então, às vezes, a gente tem que dialogar também com a Secretaria de Meio Ambiente, com o analista ali, né? A pessoa que está envolvida ali no processo ambiental de regulação, para tentar ajustar as condicionantes, ajustar ali o que ele pede, para facilitar também, desburocratizar para o empreendedor também. Senão o cara desanima, né? Exatamente. Eu sempre sou favorável a essa questão da desburocratização e amplificar esse licenciamento, principalmente pelos municípios. Mas o que a gente vem vendo, até a gente 2017, 2018, salvo engano, a gente fez um licenciamento, solicitou uma autorização de supressão vegetal num município que era classe 3. A gente, nível 3. E aí eu esperava que tinha o mínimo de condições ou de um recurso humano técnico que conseguisse dialogar comigo. Quando eu cheguei, eu tomei um susto, para ser sincero. Não estou criticando propriamente, mas isso é top-down, né? De cima para baixo. As pessoas lá não são as culpadas. Com essa legislação, essa lei complementar número 140 de 2011, ela é mais geral. Entretanto, como harmonizar isso com os municípios aqui na cadeia de baixo? Isso é muito difícil. Então, até nesse ponto aí, eu queria trazer a vertente, né? Se pretende, a gente está direcionando no Congresso Nacional, enfim, está tentando se viabilizar a flexibilização do licenciamento, entre medidas provisórias, entre outras coisas. Por um lado, eu fico preocupado, entretanto, por outro, eu gostaria de verificar. Se for para otimizar o processo, ok. Entretanto, se for para passar sem estudos ambientais, ou se você quer fechar os olhos por um lado, eu me preocupo bastante. Então, queria ver como é que você analisa esse contexto que a gente vive, que a gente precisa dialogar. É uma coisa que eu não estou vendo as pessoas dialogando, que a gente precisa dialogar, porque a gente, se fosse o caso, deveria estar lá discutindo, né? Mas, enfim. Como você falou, tem um lado bom. Descomplicar é bom, né? Diminuir essa burocracia toda, essa morosidade. É bom, é um lado bom desse projeto de lei.
A questão é que quando você fala de uma flexibilização, você acaba, os projetos de lei tendem muito assim, a generalizar, fazer um geralzão para todo mundo, né? E aí você perde aquela questão da peculiaridade dos empreendimentos, das áreas afetadas por aquele empreendimento, né, das que sofrem os impactos ambientais, que tem características ali muito específicas de cada região, de cada natureza de cada empreendimento. Então, você, fazendo esse geralzão, ocorre muito essa questão de generalizar. Quando você generaliza o licenciamento ambiental, nesse sentido aí que você está falando desses projetos de lei, acontece sai atropelando tudo, né? Então, deixam de se fazer alguns estudos importantes, estudos ambientais importantes antes do licenciamento, antes da emissão da licença. Uma outra coisa nessa facilitação, digamos assim, do processo ambiental, de licenciamento, é esse prazo que os órgãos ambientais vão ter para emitir a licença, porque também tem uma intenção desses projetos de diminuir esse tempo, né? De você dar entrada no seu requerimento, iniciar o seu processo e obter a sua licença, a sua autorização. Então, quando você fala em diminuir esse tempo, acaba botando assim, uma pressão no órgão ambiental e, por vezes, pode acontecer de ter estudos ambientais que você precisaria ter e não vai poder fazer, porque não vai dar tempo, você tem que emitir a licença, porque você tem prazo para emitir a licença. Então, isso vai fazer uma pressão também no órgão ambiental e pode ser ruim nesse sentido, porque, em alguns casos, é muito moroso mesmo. É muito tempo, às vezes, por causa da demanda mesmo que os órgãos recebem e não tem mão de obra na quantidade que poderia ter ou deveria ter para dar conta, para fiscalizar, para tudo mais. Mas também tem aí a questão de... É porque, assim, quando você fala de flexibilizar, você provavelmente vai ter lá uma listagem de como é que eu vou dizer, de natureza, de tipos de empreendimento. Então, muitos empreendimentos ali, se tem alguma coisa, um diferencial outro, vão cair tudo numa coisa só, uma classificação só, né? E aí você perde essas coisas, as características que são específicas de cada empreendimento e de cada região e de cada área afetada. Uma série de características, né? Ambientais, físicas, enfim. E aí, esse é o grande problema de você flexibilizar, porque você generaliza. Aperta o órgão ambiental para dar no prazo, né, para emitir a licença, generaliza tudo, e aí, com certeza, a gente vai ver mais impactos ambientais por falta desse controle dos estudos que não foram feitos antes da emissão da licença. Aí, depois da licença emitida, aí vem fiscalização, vem multa, vem interdição, vem uma série de outros problemas, né, que poderiam ser vistos antes. Então, acho que esse é o grande problema aí dessa facilitação do licenciamento. Exato, perfeito. De fato, é exatamente isso que você falou, né? O que você tocou num ponto aí que me chama muito a atenção, que é a questão da quantidade de condicionantes, e muitas vezes elas são quase impossíveis, né? Gravosas no período que é estabelecido. Apesar da prerrogativa legal dos órgãos de proteger o meio ambiente, ela não pode sobrepor, logicamente, alguns direitos dos empreendedores, dos consultores, entre outras coisas. Qual é esse limiar que você avalia de a gente cumprir a condicionante ou a gente solicitar uma revisão de condicionantes, que é também um direito que nos assiste nessa relação, né? Sim, é importante a gente saber que tem esse direito, né? Como eu falei anteriormente, Antônio, às vezes, ou o gestor, ou o assessor, ou a pessoa que não terceirizou para uma empresa de assessoria, mas que é uma pessoa ali dentro do empreendimento que cuida da questão ambiental, fica com aquele medo de se relacionar com o órgão ambiental fiscalizador. E o que acontece? Isso dificulta muito o diálogo, o entendimento das coisas. Eu vou te dar mais um exemplo aqui que eu passei também recentemente. Não foi numa condicionante, mas poderia ter sido. Foi numa notificação. O empreendimento foi notificado. Aí veio lá um monte de coisa. O que é isso? Por que isso? Por que isso? Aquela fiscalização que eles fazem antes da emissão da licença, né? E chegaram lá
encontraram algumas irregularidades no entendimento e jogaram lá a notificação. Aí, quando eu olhei na notificação, falei, isso aqui é ok, é fácil de resolver, isso aqui a gente resolve, isso aqui tem que conversar, vai ter dinheiro envolvido e tal. E chegou num ponto lá que tinha uma coisa lá mirabolante. Eu falei, nossa, um empreendimento tão simples, precisava pedir, tinha que mandar a amostra para laboratório, um negócio lá muito esquisito. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Em vez de eu ligar para a fiscal que emitiu a notificação e perguntar para ela por que ela colocou aquilo na notificação, eu achei, não, foi uma notificação, coisa séria. Então ela botou e é isso mesmo. E aí rebolei para conseguir, e não consegui resolver esse negócio, nada de resolver. Quando já estava ali 2 meses tentando resolver sem conseguir, aí eu liguei. Ao erro, o medo. Eu já não tenho medo, era só ligar. Quando eu liguei, Antônio, ela tinha errado uma letra, você acredita? Uma letra que ela usou num termo, mudou completamente o termo, virou outra palavra e transformou aquilo num horror. Uma coisa impossível de fazer que não tinha nada a ver com entendimento. Aí quando ela falou, não, eu não mandei, não pedi isso na notificação. Eu falei, pediu, abre aí para você ver. Quando ela abriu, foi um erro de digitação. Falei, não acredito que eu passei 2 pouco por causa disso. Então, assim, nesse sentido das condicionantes, é bom a gente conversar com o órgão ambiental fiscalizador. É dialogar mesmo. Se você não tem recurso para cumprir aquela condicionante, converse. Não é que ele vai dizer, não sei você cumprir aquela condicionante, mas às vezes ele esclarece alguma forma de você cumprir com os recursos que você tem, ou flexibiliza alguma coisa para você conseguir cumprir e atender aquela condicionante, porque assim, qual é o objetivo das condicionantes na licença? O objetivo é prevenir o impacto ambiental, os impactos ambientais. Exato. Se não conseguir prevenir, é um impacto que não dá para prevenir, aí, em segunda instância, digamos assim, ele vai mitigar o impacto. São condicionantes para que o empreendimento faça a mitigação do impacto, reduza, ou tente eliminar. Não foi possível. Então, numa terceira instância, digamos assim, o papel das condicionantes é compensação ambiental. Então, para você conseguir prevenir o impacto, ou mitigar, ou compensar aquela degradação ambiental, converse com o órgão ambiental que emitiu a licença, que colocou a condicionante, que colocou aquele item na notificação, ou qualquer documento que seja. E você vai conseguir esclarecer, vai contar a sua dificuldade, porque espera-se que o órgão ambiental tenha interesse na regularização do empreendimento. Então, se o empreendimento está disposto a se regularizar e ele diz qual é a dificuldade dele e diz que quer fazer, eu creio que eles vão, sim, orientar de uma forma que a gente consiga resolver. E se a condicionante não for de forma nenhuma adequada, você discordou completamente com uma coisa, né, absurda, aí você recorre, não tem jeito. Né? Você tem que ir lá, protocolar, recorrer, fazer todo aquele processo administrativo para poder você conseguir realmente tirar aquela condicionante, caso você tenha razão, ou vai ter que cumprir, não tem jeito, porque descumprir cai na lei de crime ambiental. Exatamente. Então, e aí eu exemplifico muito bem, você exemplificou muito bem aí, né? Quando chega a notificação, você abre o primeiro processo assim no CEIA e chega a sua primeira notificação, você fica meio desesperado assim, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer agora? E isso a gente esclarece, né? Calma, não é assim também, é possível. Inclusive para as pessoas que pretendem trabalhar com isso, mas não trabalham ainda, quando a gente inicia as nossas atividades com o órgão ambiental, a gente leva muito susto mesmo. É natural, é normal. A gente toma susto na notificação, a gente toma susto na auto-infração, a gente toma susto até na hora que abre um requerimento, porque, vou te contar, viu, Antônio, tem interface ali de sistemas ali com os órgãos ambientais. Tem cada pergunta que a gente não tem noção de como vai responder. Já passou por isso? Normalmente. Se a gente está querendo mesmo saber, eu não sei como responder. A gente, às vezes, tem que ligar para lá e dizer, tem um item aqui e tal, porque, às vezes, a linguagem é um pouco estranha, difícil de ser compreendida, né? Por isso que é tão bom a gente tentar... Por isso que é bom a gente tentar estreitar a relação com o órgão ambiental nesse sentido, né? E também conhecer os sistemas, viu?
Porque, assim, fazer um curso, por exemplo, no caso do CEIA, o CEIA tem manual, mas ninguém lê o manual do CEIA, né? Que é o sistema lá do e-mail. A gente só lê o manual igual ao manual de qualquer produto, na verdade, né? A gente usa e quando a gente não conseguir, cadê o manual? Claro, É assim. perfeito. Então, você conhecer o sistema, entrar, tentar simular uma coisinha ou outra, e se familiarizando, ler o manual, né? É bom. Porque quando a gente abre realmente um requerimento no sistema, seja do CEA, ou seja em qualquer outro órgão ambiental, é que a gente começa a perceber o que é que eu realmente preciso para poder dar continuidade nesse requerimento, nesse processo. Isso também aumenta o tempo, viu? Dos processos. A falta de conhecimento também das pessoas que estão conduzindo o processo. Por isso que é importante conhecer a legislação, conhecer que eu digo estudar. Ninguém vai conhecer sem estudar. É estudar a legislação ambiental, é estudar o sistema, é estudando, não tem jeito. Você saber onde você está pisando, né? É bem nesse sentido. Para onde você vai, para onde você não pode ir, enfim, é bem nessa linha que eu também sempre indico. Ileana, nesse contexto, a gente pode transmitir isso, voltando para essa ideia, na verdade, do empreendedor, através da resolução CEPRAM, que a gente enquadra com suas atualizações, com suas alterações, né? A resolução CEPRAM, que a gente utiliza para enquadrar os empreendimentos, classe, o porte, o potencial poluidor. Em algumas tipologias, existe uma margem muito estreita do que é médio, do que é um empreendimento de pequeno porte, um empreendimento de grande porte. Isso, às vezes, acontece muito, essa faixa muito estreita, muito tênue, né? Qual é o papel do consultor nesse sentido, de passar para o empreendedor, se você aumentar, você é viável, entretanto, você vai cair no EIGA. Agora, se você abaixar 1 ou 2 níveis, você vai entrar no EMI, só que vai perder a oportunidade de produzir ou não produzir muito mais. Como é essa relação de prós e contras para você? O que é que você visualiza nisso? Eu acho que primeiro a gente tem que ter bastante transparência com o gestor, com o empreendedor. Muita transparência, deixar bem claro para ele quais são as consequências, porque quem vai decidir, na verdade, é ele, né? Quem vai dar a palavra final é ele. E ele vai querer sempre o que ele tiver menos custo, menos tempo, ele quer sempre menos. Ele só quer mais lucro, o resto é menos. Então, quando a gente tem... quando a gente sugere para ele, explica para ele a situação, é importante que quando a gente classifique, não só essa informação de posse, de potencial poluidor, qualquer outra informação, que esteja ali naquele, beirando ali uma nova classificação. Você botar um pouquinho para mais ou para menos, você muda, vai de grande porte, ou vai para um potencial poluidor diferente, ou qualquer outra informação, ela tem que ser real. Né? A gente não pode dar uma informação falsa ou descabida para poder favorecer o empreendimento. Até porque todo empreendimento tem aquela coisa de crescer, de ampliar. Então, às vezes, ele já está no limitezinho ali para passar para a classe seguinte, coloca logo na seguinte. Se você já tem intenção no mesmo ano de ampliar, você tem uma licença, por exemplo, ambiental, que saiu há pouco tempo, e você quer fazer uma ampliação, precisa dar uma entrada na licença de ampliação, de alteração, é um outro processo para poder você conseguir alterar. E você não vai poder mexer na área enquanto você não alterar. Então, em vez de ficar passando por vários processos, você vai consumir... qual é o seu consumo de água? Para uma outorga, no caso. O meu consumo de água, a vazão é... então vou botar só essa quantidade. Coloca já uma quantidade maior, porque você já sabe que tem uma necessidade de ampliação. Não é mentir, mas é colocar uma condição confortável que já vai ali, né, garantir que você não fique, no mesmo ano, dando 2, 3 entradas em processos no órgão ambiental. Porque isso leva muito tempo, é uma chatice, você vai ter um monte de condicionantes para poder gerenciar, assim. Então, assim, a gente tem que ser transparente, verdadeiro, o empreendimento tem que realmente falar a capacidade de produção dele, ele tem que falar a produção real, a área dele é X, mas se ele está nesse limiarzinho aí, é bom que ele já pule para outra classe. Ainda que isso envolva um custo maior,
né? Envolva aí algumas condicionantes mais sérias, alguns estudos mais complexos, e isso requer investimento, mas ele já fica com uma ampla capacidade ali para ele ampliar, para ele poder exercer Exatamente. atividade, operar, né? Nem tanto, é a questão do equilíbrio, né? Nem tanto, nem tão pouco. É tentar botar a coisa equilibrada. Exatamente, esse espaço que ele tem fica muito mais confortável, né, se ele quiser expandir ou se ele quiser reduzir, do que ele ficar ali na margem. Aqui para frente você vira EIA, aí, meu Deus, acontece parece que o mundo explodiu para ele. EIA, vindo na faculdade, enfim, isso é muito crítico, né, que a gente sempre vê assim. E Lena, até uma pergunta que várias pessoas me fazem, né? Hora ou outra, eu sempre vejo nas minhas conversas aqui alguém, meu Deus, quais são os pontos que vocês ponderam para você fazer uma proposta, seja lá qual for, seja lá a EMI, EIA, EPI, seja a SV, o que eu utilizo? Eu utilizo o HH do CREA, do CRB? Como é que vocês fazem isso? Aí eu tento mediar alguma ideia básica do que é, primeiro, uma proposta. Isso a gente acaba cuidadosamente, lógico, é uma questão muito crítica, você tem que ser ético acima de tudo. A gente sempre discute o critério estabelecido e você tem que ser ético na proposição de valores. Também não perdendo a sua identidade profissional e acima de tudo, não colocando valores absurdos. Para você, quais são os pontos que você pondera, assim, que você possa mencionar para fazer uma proposta adequada, que seja coesa naquele projeto, naquela dimensão, né? E a gente, lógico, leva muito em conta o enquadramento. Tem que ficar ligado em tudo, porque senão... Helena, o Gabriel Miranda colocou aqui o HH clássico, né? É uma brincadeira que a gente sempre faz. Quando eu entrei na Miranda, eu achava que agar-agar era o meio para a reprodução de bactérias, fungos, enfim. Então, eu sempre que ele falava, eu achava, o que tem a ver agar-agar com isso aqui que a gente está trabalhando? Aí ele não, veio. E a gente foi bem, só para descontrair. Então, eu vou falar com base na nossa experiência, tá? Claro. Para deixar claro também, porque tem uma coisa que eu gosto de falar, porque tem pessoas que passam por uma estrada e quando chega lá na frente, elas fingem que não passaram pela estrada, mas elas passaram. Pisaram no buraco, tomaram queda, quebraram a cara, todo mundo para crescer. A gente, para amadurecer, né, para a gente ter alguma experiência para contar depois, a gente tem que passar por essas coisas. Então, deixar assim, quem quer trabalhar com isso, vai ter que passar esses perrengues também, né? Até aprender como é que não leva prejuízo. Ainda mais na hora de fazer uma proposta comercial. Então, assim, eu vou falar algumas coisas que eu considero importantes. Primeira coisa é você conhecer o empreendimento. Aí, entra essa questão aí da pandemia, né? Mas tem jeito, tem que conhecer o empreendimento. Você não tem como fazer um orçamento, uma proposta comercial no escuro, considerando aí essas questões ambientais, né? Em questão que você vai pelo tipo de empreendimento e consegue fazer uma média ali. Mas é importante ir lá, conhecer, saber porte, potencial poluidor, até para você, com essas informações, conseguir enquadrar ele ali na legislação, saber a classe dele, já ter uma ideia de que tipos assim, de documentos, de programas, de planos, o órgão ambiental vai te pedir para você também já incluir na proposta. Sim. Então, é necessário você ter conhecimento realmente do empreendimento, né? Se possível, claro, visite, converse com os responsáveis, isso é muito importante para qualquer orçamento. Proposta comercial. O que mais? Você precisa saber quantas horas técnicas você vai precisar, uma média de horas técnicas, para poder realizar aquele trabalho, aquele serviço. Horas de campo e horas de escritório, né?
Tem gente que fica ali, vai para casa, faz home office, trabalhando até não sei que hora, e não calcula o trabalho que ela está fazendo. Tem que calcular, tem que valorizar. Exatamente, e eu sempre falo isso para algumas colegas, minhas colegas, enfim, é que você não está mais na graduação para madrugar à noite e não cobrar. Valorize o seu trabalho, sabe? Não é mestrado ou graduação para você estar ficando à noite, enfim, nessa seara, sabe? Já passou essa fase, né? Exatamente. Agora a fase é tem que valorizar. Então, assim, além da mão de obra sua, também tem a mão de obra dos especialistas que você talvez precise, depende muito do tipo de serviço que vai ser realizado, do projeto, né, de qual é a demanda. Então, pode ser que você precise ali de parceiros, precise de pessoas que não são da sua área, um geólogo, sei lá, né, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, depende muito de qual é o serviço. Então, você tem que calcular a mão de obra dele também, a mão de obra técnica também, de campo, de escritório. Tem a RT, né, as anotações lá de responsabilidade técnica, que você também tem que calcular, colocar também. Porque senão você fica lembrando depois, esqueci o custo da RT, esqueci outra coisa. As taxas, isso é muito comum, Antônio, na questão ambiental, de regulação ambiental. É taxa e tributo. Então, você coloca lá sua proposta para realizar, por exemplo, um processo de licenciamento ambiental, de outorga, de qualquer outro ato de regulação ambiental. Aí o que acontece? Chega lá a taxa que ele tem que pagar para o órgão ambiental. Aí ele fala, mas eu já não paguei? O seu? Não, o meu é meu. Do INEMA é do INEMA. Então você tem que deixar claro para ele que ele tem taxas, tributos, é de CPF, é de outros cadastros técnicos, é de né, a GRU da vida aí, que ele vai precisar pagar. E para isso você também tem que ter esse conhecimento do que ele vai precisar pagar pelo meio do caminho, porque senão também você, na hora que aparecer o boleto, a GRU para ele pagar, você vai dizer, precisa pagar, viu? Vai dizer, eu não estava sabendo que precisava ter esse custo. E não é um custo barato, né? Tem licenciamento aí que você paga, depende do porte, 15 mil reais, 6 mil reais, 2 mil reais, depende muito do empreendimento. Então você precisa calcular tudo isso. Exatamente, né? E a gente sempre gosta, é um momento muito divertido, assim, nos cursos presenciais. Que saudade dos cursos presenciais, assim, que saudade dos cursos presenciais, eu sempre falo com o Gabriel, né? Até lhe convido, um convite aqui público, para você estar participando e de oportunidade, está com certeza nos ajudando nessa tratativa. Mas é a consolidação de um orçamento, uma planilha orçamentária, né? A gente coloca lá deslocamento, diária do técnico, o projeto propriamente dito, a impressão, não sei o quê. E o que é muito comum, a gente gosta de usar a cidade Feira de Santana. Todo mundo sabe onde é a Feira de Santana, a maioria das pessoas sabe onde é a Feira de Santana, sabem, em geral, onde está localizado, né? A questão principal é o pessoal coloca o deslocamento e fica lá. Não coloca o retorno. Eles querem morar no empreendimento, eles esquecem. Esquece pedágio, esquece alimentação, e vem nessa seara aí, algumas pessoas, aí vem o processo de competição, uma competição justa, a gente sempre gosta de trazer isso, uma competição sempre justa, de você come mais um pouquinho ou você come menos, você não bota esse valor. Tem gente que come R$ 40 num passeio, assim, sabe? Eu, logicamente, não. Eu gosto de ir me alimentar da mesma forma que alimento na minha residência e aí ajustar da melhor forma. Sim, sim. Uma coisa importante que você falou também é a questão do deslocamento. Nessa questão nessa área florestal, silvicultura, e ambiente de forma geral, você tem um transporte, tem um carro pequeno. Só que lá não entra carro pequeno no lugar que você vai lá no projeto. E aí, como é que faz? Você tem que alugar um carro. Então, um carro maior, sei lá, uma caminhonete, uma picape, não sei. Então, cada detalhe de tudo que você vai precisar tem que estar no orçamento. Porque senão é certo que você vai ter prejuízo. E isso tem que estar muito explicado também para o empreendedor, para o seu cliente, né? Para ele entender que isso é uma
necessidade, senão não tem como. Às vezes a gente quer ser bonzinho, mas aí vou comer gasolina, não vou cobrar não existe. Né? A gente tem que cobrar o serviço que a gente está vendendo, incluindo tudo. Eu vou fazer impressão, vou cobrar impressão, é papel, é tinta, é tudo. Eu vou fazer nota fiscal, encadernação, nota fiscal. Né? Tem, por exemplo, documentos que a gente não gosta de entregar encadernado. Tem documentos, principalmente na área ambiental, que você precisa frequentemente estar trocando, estar incluindo evidências daqueles planos de ação. Então, você quer dar uma pasta, você vai comprar uma caixa, as pastas são caras. Mas eu vou dar pasta. Não, bota pasta também no orçamento. Então, assim, cada detalhe de tudo que você vai fazer, de mão de obra, de material, de deslocamento, de hospedagem, de alimentação, tudo isso, você tem que passar isso para o seu cliente. Se você não passar, você vai arcar, né? Exatamente. Não tem jeito. E você precisa conversar abertamente, explicar exatamente, e até porque quando você é bem aberto, você mostra isso aí, você realiza um bom trabalho, tem a condição que ele chama para mais 1000 trabalhos, né? Isso aí não é impedimento nenhum, não vai tornar caro o orçamento, ele quer a licença dele, quer o projeto, quer a autorização, quer a outorga, ele recebendo. Uma coisa importante, já que o tema é condicionante, quando a gente fizer esse tipo de orçamento, proposta comercial, para atos de regulação ambiental, é importante a gente propor para ele a inclusão da gestão das condicionantes também no orçamento. Exato. Né? Porque o que acontece? Falei lá no começo. Ufa, recebi minha licença ambiental, tá tudo certo. Não tá, não acaba na licença. É o contrário, você recebeu a licença, a partir de agora você está muito comprometido com tudo que está escrito ali. E ali, nossa, cada condicionante, e aí fica uma dica, é necessário controlar e gerenciar as condicionantes. Gente, se a gente não gerenciar, vai perder prazo, vai levar multa, vai ter interdição, vai ter a paralisação da atividade, você vai levar uma conformidade nas auditorias de certificação de cliente, com certeza, isso é um desvio. Então, para não perder prazo, para você não ficar naquela, né? No dia que... Inclusive tem uma outra coisa, é porque vai vir coisa na cabeça, da experiência da gente, aí eu vou interromper, né? Claro, exatamente. Aí, você tem rotatividade de mão de obra, às vezes, ou até de empresas terceirizadas. Aí você não teve um controle da gestão ali das condicionantes das suas licenças, porque tem empresas que têm várias licenças, tem autorização de supressão, outorga, licença de ampliação, licença de operação. Tem que estar tudo controlado. Aí tem uma mudança de mão de obra, ou da empresa que cuidava disso. Aí chega o outro, cadê o histórico? Ninguém sabe, já cumpriu? A condicionante já está atendida? Não está atendida? Cadê a evidência? Cadê a evidência, o papel, o controle, o laudo? Ninguém sabe onde está nada. Então, é muito importante também incluir o custo da gestão das condicionantes. Até porque um assessor não pode chegar lá, tá bom, recebeu a licença, né? Tchau. Não é certo. Né? Vai deixar ele lá vencer as condicionantes todas sem saber se precisa fazer isso. Infelizmente, agora que eu percebi aqui, a conversa está fluindo tão bem, são 19h58, faltam 2 minutos. Né? Infelizmente, mas você bem disse aí que a consultoria acaba levando uma assessoria a longo prazo, né? E a gente sempre gosta de deixar aí um ponto para o empreendedor, a gente aqui que facilita, ele consegue, lógico, benefícios em termos econômicos, em termos da logística também, do que ele procurar outra pessoa, enfim, a gente tem que conceder alguns benefícios econômicos para assessorar ele a longo prazo. Ileana, acima de tudo, assim, faltam 1 minuto, eu gostaria de te agradecer enormemente pela oportunidade que a gente teve aqui de falar um pouquinho sobre essa relação tão importante da nossa área e, enfim, fica meus votos de estima e consideração para ti e para a ADAPT no George. Obrigada também pelo convite. Estamos à disposição, viu? Compartilhar conhecimento é uma coisa maravilhosa. Então, a gente está à disposição, a gente precisar, estamos aqui. Exatamente. E se a gente puder, a gente também vai tentar, nas próximas oportunidades, nas semanas seguintes, a gente vai tentar divulgar o máximo possível para também trazer renomes da nossa área, que a gente bem conhece, e a gente vai ficar trabalhando nisso
para oportunizar o melhor espaço para todos vocês.